Salve galera, nesse sábado, dia 10 de maio, fui lá no ginásio da APCF gravar alguns jogos dos Jogos Universitários do DF. Aí sou eu, chegando no ginásio da APCF. Quando eu cheguei no ginásio já estava rolando o jogo entre o UNB e a Anhanguera Norte. Vocês vão ficar com alguns lances da parte 2 do segundo tempo desse jogo. Vocês sabiam que gol de lateral sem toque em ninguém é arremesso de meta? Deixem nos comentários.